Bom, transtorno bipolar é uma doença, viu, gente, que causa alterações no comportamento e leva a pessoa a oscilar o humor entre felicidade, tristeza, euforia, mania, depressão, e também pode acarretar uma série de outros sintomas. Muita gente hoje até brinca com esse termo, né? Fulano é bipolar, mas o assunto é muito sério e precisa ser acompanhado de perto por um médico. Para conversar com a gente sobre esse tema, hoje recebemos aqui no estúdio do Band de Mulher a psiquiatra Paula Didoni. Boa tarde, Paula, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Recebemos também aqui o coordenador de atenção psicossocial de Salvador, Alan Carneiro. Boa tarde, Alan, bem-vindo ao programa Band de Mulher. Muito obrigado, é um prazer. E aqui também com a gente no estúdio, a psicoterapeuta Érica Lins. Boa Seja tarde, bem-vinda, Érica. É um prazer estar aqui. Boa tarde. Bom, o que é o transtorno bipolar, Paula? É uma doença, né, como a gente falou aí no início, né? O que desencadeia essa doença nas pessoas? Bom, o que você sabe hoje sobre o transtorno bipolar? Pessoas possuem uma tendência, né, geneticamente determinada, digamos assim, a manifestar esse transtorno, essa patologia em uma determinada fase da vida. Habitualmente o transtorno se manifesta na fase do adulto jovem, mas ele também pode ocorrer na adolescência e na infância, então por isso eu digo essa coisa de uma determinada fase da vida, né? A depender da carga genética da pessoa, ela vai manifestar essa patologia em uma diferente época. O que? A partir dos 20 e poucos anos? Em geral, o mais frequente é isso, a partir dos 20 e poucos, ou às vezes ali 18, 19, 20 e poucos anos. Mas existe também, né, só pra gente frisar, pra gente não esquecer isso daí, que também existe a manifestação em crianças e adolescentes, inclusive demanda até um psiquiatra infantil, um psiquiatra especializado nesse tipo de abordagem. Mas em geral, no adulto, ela ocorre no adulto jovem e ela se caracteriza, como você falou, pela alternância entre períodos de depressão e de mania. Aí é que vem a importância da gente fazer essa diferenciação de uma forma muito clara. Às vezes as pessoas brincam, fulano é bipolar, fulano de dia está sorrindo, à noite está chorando, mas na realidade são períodos grandes de depressão, períodos grandes de mania. O que eu estou chamando de grandes, né? Dias a semanas em que o indivíduo manifesta permanentemente aquele sintoma, aquela alteração de comportamento e de humor que a gente consegue caracterizar dentro de critérios clínicos como episódios depressivos ou episódios de mania ou hipomania, que seria um quadro de aceleração do humor, mas não tão franco, tão explícito quanto a mania. Então essa alternância nesse tipo de alteração de comportamento caracteriza o transtorno bipolar. Sim, aí não significa que é no mesmo dia essa alteração, ela dura um tempo, né? Exatamente, habitualmente ela dura um tempo. Sim. E o que causa esse start da doença nessa fase? Algum fator também social pode provocar isso? Em geral, o indivíduo ele traz essa carga genética, mas o que vai determinar realmente a eclosão da doença, né, o aparecimento ali dos sintomas, em geral são fenômenos de estresse. Então, em geral, fenômenos de estresse importante acabam servindo de gatilho, desencadeando o início do quadro. Habitualmente, quando a gente colhe a história, a gente faz uma retrospectiva, a gente consegue identificar o fator de abertura. No momento de uma transição de ciclo de vida, no momento de uma perda, no momento de algum fenômeno muito marcante, algum evento estressor, ele acaba propiciando o surgimento da doença. Não causando a doença, né? Só pra gente fazer essa diferença. Não é que causou, o indivíduo ficou bipolar por causa disso. Não, mas em geral ele propicia o aparecimento de algo, né? Algo que estava ali de repente mais restrito, ele vai surgir a partir desse tipo de fenômeno. Então significa, Alan, que a doença pode não se manifestar se não tiver um fator externo que desencadeie, por exemplo? Sim, ela pode ficar latente, não é isso? E são esses fatores externos. Às vezes o uso de alguma substância, de alguma droga pode desencadear. Às vezes até de medicamento, né? Sim, medicamentos prescritos podem desencadear de uma forma inadequada o início da doença. Normalmente as pessoas, Érica, sabem que estão com a doença quando elas buscam apoio, ou elas estão num estado assim um pouco ainda confuso, sem saber o que está acontecendo e do que mais com que sintomas normalmente os pacientes chegam, né, procurando ajuda? Normalmente eles não chegam por eles, né? As pessoas que cercam eles identificam isso, esse comportamento, sinaliza, muitos deles chegam ao consultório levados realmente, né? Não, eu não preciso, em alguns casos, é a ansiedade do dia a dia que está me causando isso, não tem essa identificação, quando chega para a terapia, que a gente identifica a que grau ele
a gente imagina que ele esteja, o ideal é que ele vá para o psiquiatra, que é quem pode realmente fazer esse diagnóstico e medicar ele para que a terapia possa servir de apoio, na verdade. Mas uma pessoa que está com o transtorno bipolar, isso precisa ficar assim muito claro, ela precisa do acompanhamento do psiquiatra, ela precisa estar medicado. Se ele fizer o processo da medicação associada à terapia, ele pode sim levar uma vida tranquila, né, dentro de um controle. Sim. Muito bem, você que está aí acompanhando a gente no Band Mulher, mande a sua pergunta também, a sua dúvida pelo nosso WhatsApp 9971-9009. Agora a gente vai falar. Muito bem, o Band Mulher está de volta. Hoje a gente está falando sobre transtorno bipolar. Doutora Paula Didoni, psiquiatra, está aqui com a gente. Quais são os tratamentos que podem ser feitos para o transtorno bipolar? Como é que é o tratamento? De uma maneira geral, a gente sempre vai ter na psiquiatria uma combinação entre a questão do tratamento farmacológico com o tratamento psicoterápico. Então, dentro da farmacoterapia, né, dentro das opções de medicamento, a gente tem uma série de classes em que a gente tem resultados robustos, né, resultados com evidência científica, em que a gente consegue prevenir o reacontecimento das crises, como também tirar o paciente da crise aguda, que até como a psicoterapeuta falou, se você não tiver com o paciente em condição de você trabalhar, não adianta você estar submetendo o paciente apenas à psicoterapia. Então, você precisa manejar a crise, você precisa tirar o paciente daquela crise aguda, seja de depressão, seja de mania, para você realmente conseguir abordar o sintoma do paciente. Então, a gente tem medicamentos de diversas classes. A gente tem o lítio, que é a primeira linha de tratamento. A gente tem os anticonvulsivantes, a gente tem alguns antipsicóticos. A gente tem diversas classes farmacológicas em que a gente tem realmente evidências robustas de resultado, em que a gente consegue tanto tirar o paciente da crise, como também prevenir que o paciente volte a ter crises. Até porque, uma coisa que é bem importante de ser dita, o paciente que ele não se trata, a crise é tóxica. Então, a tendência é que ele tenha intervalos cada vez mais curtos entre as crises e crises cada vez mais graves. Então, a tendência é que o comprometimento na vida dele seja cada vez maior. Então, realmente, é de fundamental importância que o paciente busque tratamento. É uma doença que tem cura ou não tem? Tem controle. Na realidade, o paciente tem que estar sempre em manutenção, mas infelizmente ainda não tem cura. Alan, a gente está recebendo aqui uma pergunta da Átila Lima, que é coach financeira, esteve até aqui essa semana com a gente. Ela está dizendo: estou acompanhando a programação, gostaria de saber como podemos identificar em nós ou em amigos e familiares sinais de alerta do comportamento bipolar. Então, tem uma série de sinais e sintomas que se apresentam quando a doença se instala. O clássico que vai caracterizar o transtorno de humor bipolar é quando há um episódio de mania, né? Que quando há anteriormente. Então, é importante que procure o posto de saúde mais próximo, passe por uma avaliação, se for necessário, se for um momento de urgência, né? Uma crise aguda, é importante procurar um pronto atendimento. Em Salvador temos especificamente um pronto atendimento psiquiátrico que fica no 5º Centro, ali nos Barris, e que, sendo um momento agudo, é importante procurar um ponto de atenção da urgência para dar conta desse momento de agravo e depois disso ser acompanhado de forma regular para um serviço especializado que seria o CAPS. Muito bem, temos mais perguntas aqui do nosso público. Meu nome é José, gostaria de saber quais sintomas a pessoa deve apresentar para ter tida como bipolar. Vou aproveitar a pergunta de José e também ler uma outra aqui que ela diz o seguinte: tem uma cunhada que tem um comportamento estranho. Às vezes está sorridente, fala comigo, às vezes do nada, sem nenhuma confusão, fecha a cara, não fala comigo, já me bloqueou no Zap, sem nenhuma desavença. Isso poderia ser visto como um transtorno bipolar, Érica? Não, precisa de mais detalhes disso. Precisa ter outras ações para que você perceba e diagnostique isso como um transtorno bipolar. Pode ser apenas um desequilíbrio emocional mesmo, né, de desenvolvimento mesmo de emoções. Mas é importante que essa identificação, às vezes a pessoa tem uma alteração de humor, devido à própria situação em que vive. Hoje a vida da gente é muito estressante, né? E você tem alterações de humor. Por isso é muito difícil identificar, né? A principal característica é: um dia está mal-humorado, um dia está de bom humor. Não é só isso, sim, né? Tem toda a parte das manias, tem a oscilação das fases de depressão e sai da depressão. Como cada situação vivida atinge aquela pessoa, qual é a intensidade disso. Então, tem vários motivos para se acabar você identificando uma pessoa bipolar. É importante que, se você tem a predisposição
para isso que você mude o seu hábito de vida. Né? Quais são os seus hábitos? O que é que você faz no seu dia a dia? De que forma você leva o seu dia a dia que poderia vir a causar a você um índice de ansiedade grande e um estresse grande que desencadeia uma doença como essa ou outras doenças de cunho psicológico? Então, a gente estava conversando aqui, a prevenção à saúde mental eu diria assim, é o mais importante antes de qualquer coisa. Né? Se prevenir, começa com o quê? Com o que todo mundo diz, é a boa alimentação, exercício físico, conviver com boas pessoas, fazer atividades de lazer que ele faça rir, né? Sim. Então essa eu diria assim que é o começo do que a gente pode fazer para não desencadear um processo como esse. A gente falou aqui no início do programa que hoje as pessoas brincam, né? Fulano é bipolar e etc. Essa brincadeira, de alguma forma, trouxe a doença para o cenário, né? Também. Foi importante para que as pessoas passassem também a prestar atenção, Daniela, na doença, Paula, perdão, para que as pessoas passassem a prestar atenção na doença, de alguma forma, isso ajudou a trazer para o social? Na realidade, quando você traz para o social, se você traz de uma maneira adequada, no sentido de uma conversa, de um debate, da gente estar buscando novas informações, isso é muito saudável, muito pertinente. O problema é quando isso vem em forma de estigma. Porque a gente até estava conversando também, né? Às vezes é difícil a pessoa buscar o psiquiatra ou trazer a informação de que ela está percebendo alguma alteração de comportamento por conta do estigma. Sim. Ninguém quer ser rotulado de portador de nenhum tipo de patologia, muito menos de uma patologia psiquiátrica. No entanto, a partir do momento que a gente traz isso para uma coisa mais acessível, né? A partir do momento que a gente mostra que qualquer pessoa está passível de ter momentos de demanda psicológica, que vale a pena a gente conversar sobre isso de uma forma menos problemática, aí sim vale a pena o debate. Aproveitando só o gancho do que a Erika trouxe, né, isso também é tratamento, né? Você orientar o indivíduo, olha, é importante você ter horas de sono adequadas, é importante você evitar o consumo de determinadas substâncias. Se você já tem uma predisposição à patologia e você ainda expõe seu organismo a esse tipo de vivência, a chance de você ter uma nova crise, um novo agravo é muito grande. Então isso também é tratamento. Isso é super importante de ser feito pelo profissional que está acompanhando esse paciente. Muito bem, gente, continue aí participando, mandando as suas mensagens para o nosso WhatsApp, o número é o 9971-9009. Bom, Santa Dulce dos Pobres vai ser homenageada com um mural pintado pelo artista Eduardo Cobra, reconhecido por trabalhos em mais de 40 países. A obra vai ficar na fachada de um shopping aqui de Salvador e deve se tornar mais um atrativo turístico para a cidade. Roda aí. O artista brasileiro Eduardo Cobra, conhecido mundialmente no circuito de street art, vai pintar um mural de 300 metros quadrados. Vai ficar lindo, né? Concordam? Que vai ficar muito bonito. Vai virar uma atração mesmo, com certeza. Turística. Bom, voltando aqui a falar sobre o nosso tema de hoje, que é transtorno bipolar, queria perguntar para a doutora Paula Gidoni sobre estigma, que a senhora acabou de falar, né? O que a gente não deve falar para uma pessoa que tem transtorno bipolar, né? Fazer essas brincadeiras que as pessoas costumam fazer com isso. Eu acho que mais até do que o que a gente não deve falar, eu acho que o que tem que ficar claro é a questão de você empatizar com a situação do outro. Em geral, quando a pessoa, até no contato profissional, né, quando a pessoa percebe que você está empatizando no sentido de dizer, olha, eu sou um ser humano igual a você, sou passível de sofrimento igual a você, estamos aqui para resolver uma situação, isso que está acontecendo com você não é exclusivo, não é o fim do mundo, na verdade a gente está aqui para conversar, trocar ideias e se ajudar. Então eu acho que essa empatia, essa demonstração desse contato acaba ajudando bastante. Então tanto o familiar como amigos, pessoas que estão ao redor, a coisa do que você falou do não falar é mais no sentido de separar. Eu acho que a partir do momento que você traz uma separação, ó, você é doente, você é maluco, você tal, acho que aí é que está o problema, né? A partir do momento que você acolhe, que você coloca, não, vamos entender aqui a situação, fulano tem o transtorno tal, e cicrano tem a situação X, Y, e a gente consegue unir e juntos se ajudar, cooperar, eu acho que aí a coisa flui. Certo. Na rede pública, Alan, qual é a equipe? É uma equipe multidisciplinar que cuida dos pacientes? Em geral, quanto tempo leva esse tratamento? Nos serviços especializados, que são os CAPs, todos eles são compostos por equipes multi. Médico, psiquiatra, alguns com médicos clínicos, enfermeiros, psicólogos, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, educadores físicos, porque
em geral, assim, o transtorno bipolar de humor é o terceiro agravo mais importante, né, são as psicoses, as depressões e o transtorno de humor bipolar que cuidamos nos serviços especializados. Primeiro vem o quê? As psicoses, as esquizofrenias, sim, os transtornos esquizoafetivos. Então, essa equipe, ela é importante porque ela oferece um olhar múltiplo para um agravo, para uma doença que é complexa, né? Porque envolve a pessoa adoecida, a família ou quem cuida, quem está acompanhando, a comunidade às vezes inteira está envolvida, a depender da gravidade desse transtorno. Então essa equipe precisa olhar de forma complexa, né, para um problema, para um agravo de saúde que é complexo. Então essa é a proposta básica do serviço CAPS, é oferecer essa complexidade de assistência para transtornos e agravos da saúde que são também complexos. Por isso, essa equipe. A gente estava falando há poucos aqui da importância do cuidado com a família, né? Isso. A importância do cuidado de quem está cuidando da pessoa adoecida. Porque muitas vezes essas pessoas acabam desenvolvendo algum sofrimento decorrente do estresse, da ansiedade, que é cuidar de alguém que tem um transtorno grave de humor, ou uma psicose, ou um problema de saúde que comprometa de forma importante a vida de uma pessoa. Certo. Bom, tem mais uma pergunta aqui, Eric, vou passar ela para você responder, para ajudar a Sara. Ela tem 33 anos e sempre sofre muito no período menstrual. Muda o humor e acredita sofrer de TPM. A minha pergunta é a seguinte: devo considerar ter transtorno bipolar, já que no período menstrual mudo completamente de humor? Não, não. Aí está muito mais ligada a essa oscilação. Né? Mas, de acordo com o desenvolvimento emocional, você consegue manter essa oscilação no nível mais baixo e você consegue controlar isso. E eu canso de dizer muitas vezes assim, você tem a TPM e as mulheres utilizam isso, na maioria das vezes, para justificar alguns comportamentos, né? Eu tenho uma linha mais direta e eu sou muito clara. Se você está de TPM e identificou e viu que você está mais irritável com as coisas, você procure se recolher mais, fazer outras atividades, porque as pessoas à sua volta não merecem ser maltratadas. E a gente precisa também desenvolver essa consciência. Ok, bom, agora a gente vai acompanhar a retrospectiva do quadro Meu Aconchego com Bruna Oliveira. Vamos ver. Bom, e a gente segue aqui com mais uma pergunta de uma telespectadora. Olá, boa tarde, me chamo Ivana. Gostaria de saber se há relação entre o transtorno bipolar e o transtorno obsessivo compulsivo. Obrigada, doutora Paula. Ajude, Ivana. Ivana, minha querida, foi ótimo você ter trazido essa pergunta, porque você me lembrou aqui de falar sobre a questão da comorbidade, né? É muito frequente em psiquiatria o indivíduo ter um transtorno e também ter um outro transtorno comórbido, ter mais de uma doença, né, ali ao mesmo tempo se manifestando. Em relação à sua pergunta especificamente, não é tão frequente a questão do bipolar com o TOC, porque assim, eles meio que fazem parte de espectros diferentes de doença. O TOC em geral ele vem da ansiedade, então é mais comum que o TOC ele venha com outros transtornos de ansiedade associados, exemplo, pânico e TOC, ou às vezes ansiedade generalizada e TOC ou pânico. Isso é mais frequente. O bipolar é como se ele fizesse parte de uma outra categoria, então em geral eles não caminham tão juntos. Mas não é impossível, nada impede. O indivíduo pode ter mais de um tipo de patologia ao mesmo tempo e isso ocorrer. Agora, o que é mais frequente no bipolar, até pela própria exposição que ele sofre no momento em que ele está em mania, né? Às vezes ele não consegue determinar bem o comportamento, ele se expõe mais, ele fica justamente por ele ter uma elevação de humor, ele fica mais disposto a se expor. O mais frequente é que ele tenha comorbidade com abuso de substância. Então às vezes ele se expõe a álcool, se expõe a outras drogas. O mais frequente é que a gente tenha alguma comorbidade caminhando por aí. Mas nada impede que outras patologias também possam ocorrer. Às vezes alguns transtornos de personalidade, e aí é bem difícil fazer essa diferenciação, né, esse diagnóstico mais preciso, o que é da personalidade, o que realmente é do transtorno bipolar, mas na clínica a gente vai conseguindo destrinchar bem e ter exatamente essa percepção. E Alan, falando das manias, quais são as manias mais recorrentes no transtorno bipolar? Então, quando a gente fala em mania, a gente fala do quadro. Porque quando estamos citando mania, é a elevação do humor. É quando a pessoa
adoecida, ela apresenta um quadro de euforia tão importante que chama de mania. Coincidentemente, esse termo mania, né? Sim. Mas é uma repetição de comportamento? Não, é a excitação do humor, o exagero dos comportamentos, no consumo de substância, na fala, na dificuldade de dormir. Isso seria um estado de mania. Exato. Né? Sim. As manias comumente ditas são comportamentos que se repetem, né? Mas não é disso que a gente está falando quando a gente fala da mania. Talvez até por isso Ivana tenha feito essa pergunta, né? Sim. Mania de beleza. E aí tem associado ao toque. Na verdade, o termo mania que a gente está aplicando aqui é um outro quadro, como o Alan explicou. Sim. É o oposto da depressão. É Depressão importante deixar isso claro, né? Para as pessoas compreenderem, né? São os dois polos, depressão e mania. Então, mania seria o oposto da depressão. E não o que a gente habitualmente chama de mania disso, mania daquilo. A euforia, né? Muito bem, nosso programa está terminando hoje. Queria agradecer a Paula Didoni, ao Alan Carneiro e também a Érica Liz por terem vindo aqui participado do programa. A gente volta a se encontrar amanhã falando sobre adaptação escolar das